Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Juntos vivemos felizes para sempre com inclusão e igualdade. Intermarché Valdepedras. Viver bem ao melhor preço. Bem-vindos a mais um episódio do Ondas de Impacto e hoje vamos mergulhar literalmente nas ondas da inclusão. Ora bem, o nosso convidado é o Ricardo Gonçalves, é treinador de surf, é professor de yoga, é sociólogo e, acima de tudo, é um tipo que acredita que o mar é o melhor terapeuta do mundo. Ele fundou a Surf Cura, já vamos saber o que é, mas para já digo que é uma associação que transforma o oceano num espaço de cura e de bem-estar e, claro, de inclusão. Ricardo, bem-vindo ao Ondas de Impacto. Olá, bom dia. Disse algo mais, não era eu? Não, acho que não. Está tudo certo? Tudo ótimo. Yeah. Obrigado, Ok. Fernando, pelo convite. Estás melhor? Estou melhor. Não estou 100%, mas estou melhor. Esta conversa estava para ter tido lugar há uns dias atrás. Exatamente. Entretanto, tiveste para aí, É verdade. bateste com a cabeça numa onda. Faz parte. É o fruto da época. É o fruto da época. Constipaçãozinha. Tudo em ordem agora. Já está. Ora bem, vamos então hoje falar de surf, mas também de pessoas. Sem dúvida. De como o contacto com a natureza pode ser uma resposta e uma aposta para quem acredita que a inclusão se faz de corpo inteiro, de pés na areia e alma ao vento. Ricardo, como é que nasce a Surf Cura? Foi uma epifania de uma onda gigante ou um processo mais de maré calma? Olha, Fernando, eu gosto de acreditar que realmente todas as coisas boas que aconteceram assim na minha vida acabaram, muitas delas, por ser elas que me escolheram e não eu que as escolhi. Isto para dizer que, de alguma forma, a Surf Cura tinha que acontecer. E foi o resultado de vários anos em que nós íamos fazendo surf adaptado, ou seja, surf para pessoas com limitações físicas e cognitivas, por iniciativa de pessoas. Ou os cuidadores viam-nos na praia dar aulas de surf, ditas normais, e olha, não dá para o meu filho, não dá para o meu sobrinho, não dá para o meu companheiro, e nós íamos improvisando, íamos fazendo as coisas à medida que nos iam aparecendo, mas depois foi realmente crescendo essa procura e houve uma altura em que parecia que estava mesmo a ser pedido que esta associação fosse criada de forma a dar resposta a esta procura crescente. Então a Surf Cura acabou por vir resultado não de uma iniciativa minha, mas quase de uma iniciativa exterior de haver essa procura. E tu aderiste? E eu aderi de coração aberto porque realmente é muito gratificante. Ricardo, o Surf Cura? O Surf Cura. Explica. Olha, mais do que o surf cura, eu às vezes até é um bocado injusto estar a dizer o surf cura, mas a natureza cura, Fernando, Sim. acima de tudo. Portanto, é claro que o surf aqui é o chamariz, é aquilo Claro, que nos chama, Claro. mas o que cura é a natureza. E tu disseste bem quando começaste na introdução, na minha perspectiva, isto está provado cientificamente, não é? Nós estarmos expostos aos raios solares, nós estarmos com os pés no chão, na natureza, seja na relva, seja na areia da praia, nós estarmos com o cabelo ao vento, nós estarmos com as mãos e com o corpo todo mergulhado na água. Todos estes elementos são fontes de energia. Sim. E nós sabemos que o nosso corpo é 70% água e que a água é condutor de energia. Quer dizer, tudo isto, não quero ir aqui para termos muito esotéricos, mas a verdade é que isto existe. Existe realmente esta influência do meio exterior para connosco e vice-versa. A partir do momento que nós nos colocamos a nós, expostos a estas fontes de energia, nós automaticamente potenciamos a nossa saúde. Então, respondendo à tua pergunta, Fernando, sim, o surf cura, a natureza acima de tudo cura. Eu acho que o nosso trabalho acaba quase por ser facilitadores. Mas não é preciso mexer muito, não é preciso inventar muito, é levar as pessoas em segurança, claro, criando um grupo que se sinta apoiado, que se sinta seguro, que se sinta incentivado, acolhido, acarinhado. Acompanhado, não é? Acompanhado, porque realmente também estamos num meio que às vezes é desafiante, não é? Exato. Porque pode nos confrontar com medos, com receios, com ansiedades, mas levares para este sítio onde tu realmente sabes que vais estar exposto a uma fonte, ou várias fontes neste caso, que te podem impulsionar o teu sistema imunitário, sim, o Surf Cura. Vocês dizem que a vossa missão vai para lá das ondas, verdade? Sim. Ok. Que abraçam a diversidade e criam um movimento. É isto, ponto. Sim. O que é que significa na prática tornar o surf acessível a todos? Que desafios é que ainda existem para que isto seja um facto ainda mais forte? Porque já é um facto. Sim, o desporto, de uma forma geral, felizmente nos últimos anos tem ganho muito em termos de desporto adaptado, ou seja, a sociedade em geral tem percebido que para nós conseguirmos dar mais inclusão e qualidade de vida às pessoas que de alguma forma têm algum tipo de limitação física, cognitiva, de diversas características, o desporto é um dos catalisadores mais privilegiados para o fazer. E aqui no surf também
não é diferente, não é? O que nós temos que fazer é adaptar realmente as condições, neste caso o material acima de tudo, mas também o método, obviamente, de ensinar, para que todas as pessoas possam usufruir do surf. Só para quem nos esteja a ouvir realmente conseguir enquadrar um bocadinho isto do surf, porque às vezes vão dizer, mas o indivíduo é paraplégico, é tetraplégico, vai deitado e está a fazer como é que se faz? Exato. O surf, assim numa definição muito, traduzido muito à letra, quer dizer um deslize. Surfing, acima de tudo. Surfing é o deslize. E o deslize pode acontecer de várias formas. Deitado, pé, sentado, peito, como antigamente se fazia, carreirinhas em Portugal, eles chamam-lhe os jacarés, e por aí fora. Tudo isto é usufruir do oceano. O que nós acreditamos é que realmente usufruindo do oceano e estando expostos a todos estes elementos que nós sabemos que realmente estimulam o sistema imunitário, a magia acontece de alguma forma. Ou seja, nós realmente estimulamos-nos para ter mais saúde, para estarmos melhor com a vida. Por exemplo, eu não sei se o Fernando está ao corrente disto, mas já foram feitos vários estudos e nós falámos aqui um bocadinho na brincadeira antes do início aqui deste podcast sobre como é que nós estávamos a falar? Sobre haver aquela ideia que o surfista tem o cabelo comprido e tem tem determinadas características. À parte dessas, que realmente, pronto, um bocadinho parte do senso comum de como as pessoas de fora associam como é que poderá aparecer um surfista, a verdade é que também se associa muito o surfista a um espírito livre. É uma pessoa que está de bem com a vida, que está relaxada. Ok, às vezes pode estar relaxada demais e não assumir responsabilidade. Embora, eu acho que já passámos essa fase, já foi há 20 ou 30 anos, quando havia... Era mais a brincar. Era um desporto mais marginalizado. Hoje ainda é um desporto olímpico, é um desporto com patrocínios e com muito dinheiro envolvido até. Portanto, já é um desporto profissionalizado. Diz-me uma coisa, que eu não tenho a certeza. Os Jogos Paralímpicos metem surf também? Metem surf. Ok. Nós temos campeonatos do mundo mesmo só para surf adaptado. Neste momento, por exemplo, até temos foi há pouco tempo, não foi pentacampeã do mundo a Marta Passo, mas foi vice-campeã, portanto ela já era 4 vezes campeã do mundo. A Marta do Passo é aquela moçoila que não vê. Não vê, nasceu já com... E que é uma campeã terrível. É uma campeã. E que se mexe em casa como se tivesse 17 olhos. Sim. É isso, não é? É, sim. A Marta veio de Viana do Castelo, agora está a estudar em Lisboa, é acompanhada há muitos anos pelo seu treinador, que também é o treinador nacional, que é o Miguel Prieto, e fazem um trabalho juntos de uma complicidade incrível, e os resultados a nível desportivo estão a vir. Sim. Mas só voltando atrás, Fernando, para não perder no raciocínio, relativamente à ideia que nós tínhamos pré-concebida do surfista, à parte da imagem que pode haver, é também este relaxar, este estar de bem com a vida, e isto realmente é qualquer coisa que nos traz pelo mar. Nos traz pela exposição à natureza e aos elementos que nós falámos desde o início. E isto é uma coisa que nós queremos trazer para realmente podermos dar a usufruir a todas as pessoas e o surf ser para todos. Hoje em dia o surf não é só para pessoas que realmente procuram um desporto radical ou que procuram estar bem com a vida, mas é um desporto que pode tocar todas as pessoas, desde há trabalhos muito giros feitos por outros colegas com pessoas que estão se calhar à procura de emprego há muito tempo, desempregados de longa duração, que se calhar um ciclo já um bocadinho, não queria usar esta palavra, pode parecer um bocadinho forte, mas quase depressivo, no sentido em que estão-se a sentir pouco úteis, procuram trabalho e não encontram. Por exemplo, em Lisboa tenho um colega que está a fazer isso. E aí o mar é muito bom, não é? E os resultados estão à vista, portanto isto já é cientificamente comprovado. As pessoas estão num sítio em que não estão confortáveis com a vida, que estão desanimados, e de repente é-lhes colocada a hipótese de fazerem surf com uma regularidade, imaginemos, de 1 a 2 vezes por semana, com outro tipo de acompanhamentos. Este projeto que eu estou a falar também tem um bocadinho do que a Surf Cura faz, também tem yoga, também tem meditação, mas tudo isto é um potenciar da potencialidade que as pessoas têm dentro de si, que muitas vezes estão adormecidas por vários fatores da vida. Porque a vida muitas vezes é desafiante e acaba por nos fechar algumas portas, mas nós temos a capacidade de voltar a abri-las se às vezes levarmos um empurrão. E a Surf Cura quer ser esse empurrão. O mar tem aquela coisa que não dá para explicar. O mar leva coisas e traz coisas. Sim. O mar limpa-nos. Sim, é verdade. Não é? Há muitas pessoas que... Eu faço isso pessoalmente, às vezes quando estou em 1, 2, 3, 4 dias que as coisas estão-me a correr mesmo muito mal, às vezes vou dar um mergulho no mar. E a verdade é que o mergulho no mar tem esse poder. Por exemplo, nós temos o nosso presidente, que ainda é o nosso presidente, estava a ser, mas que era conhecido por ir todos os dias, não sei se ainda o faz, ali em Cascais, de onde ele é, dar um mergulho no mar, fosse verão, fosse inverno. Porquê? Porque este mergulho no mar realmente limpa. Obviamente está relacionado com o sal, também está relacionado com os elementos. Vamos brincar um bocadinho, tu disseste limpa. Eu vou-te lembrar que eu vi o nosso presidente Marcelo, há muitos anos,
sair no Cais das Colunas, naquela água lindíssima ali ao pé do Cais das Colunas, quando queria ser candidato quando queria ser presidente da Câmara de Lisboa, creio eu. E então ele mergulhou ali para nos fazer perceber que aquilo estava tudo sujo. E claro, ele quando se levantou tinha uns efeitos, parecia uma árvore de Natal. Mas enfim, lembrei-me do episódio. Força! Mas sim, realmente tem a ver com isso, tem a ver com isto tudo, quer dizer, as pessoas sabem, nós às vezes falas com o médico olha, você devia ir até uma praia onde esteja exposto ao iodo que naturalmente saem das rochas. Não é por acaso que as pessoas, quando têm disponibilidade ao fim de semana, saem em família e vão fazer uma caminhada junto ao mar. Tudo isto é muito inato. As pessoas não pensam, eu vou junto ao mar porque vou receber o iodo, porque vou receber... Não, eu vou ali porque ali eu sinto-me bem. E a vida tem que ser assim, tem que ser descomplicada. E se nós realmente estivermos conectados, se nós estivermos em sintonia connosco, nós vamos intuitivamente fazer aquilo que nos faz bem. O que acontece é que a sociedade, por N motivos, não porque seja uma vontade ao vir da sociedade, mas porque a vida às vezes torna-se um bocadinho complexa, nós damos por nós desconectados e a fazer coisas que, em vez de nos enriquecerem, nos trazerem saúde, pelo contrário, nos levam para um sítio que traz o oposto. Nós, que neste caso Surf Cura, tentamos, através destas nossas técnicas, trazer as pessoas de volta ao seu centro e trazer de volta a saúde às pessoas, ao fim e ao cabo. É isso. Damos uma voltinha outra vez. Há quem pense que o surf é só para atletas ou então aventureiros, não é? Vocês provam o contrário. Conta-nos alguma história que tenha marcado ou alguém que tenha descoberto algo transformador através do mar. Olha, há uma história engraçada há muitos anos atrás, porque o projeto Surf Cura é um projeto relativamente recente, mas eu sou professor de surf já há cerca de 30 anos. Sim, sim. E talvez há uns 15 anos atrás, se calhar um bocadinho mais, havia uma senhora ali em Portimão, porque nós estamos sediados na Praia da Rocha, que ia fazer esta caminhada todos os dias junto à praia, junto ao molho, e que nos via a dar aulas. E isto contou-me ela depois. E um dia ela encheu-se de coragem e foi falar connosco e disse, olha, mas acha que eu com esta minha idade, ela na altura tinha 50 e qualquer coisa, mas isto foi há 15 anos atrás, portanto hoje em dia se calhar já é uma coisa mais bem vista. Natural, sim. Ou que cause menos estranheza, mas na altura era um bocadinho, se calhar, mais estranho. Atrevido. E ela, atrevido, essa é uma boa palavra. E entretanto ela foi ter connosco e disse, olha, acha que com a minha idade, tudo mais, que ainda vou a tempo experimentar? Claro que sim, vamos embora, então não há problema nenhum. Realmente já tinha ensinado pessoas bem mais velhas. E entretanto ela, quando fez depois durante muitos anos comigo, e na altura ela dizia, Ricardo, das coisas que eu mais me arrependo é ter demorado tantos anos a ter ido ter convosco, fazer a pergunta se podia começar. E realmente isto não tem idade. Não... Foi um caso de sucesso, pelos vistos. Foi um caso de sucesso na vida da pessoa, portanto eu acho que as pessoas muitas vezes acabam, e ela, por exemplo, os filhos dela faziam surf, ela foi falar connosco à revelia dos filhos, no sentido que, sem perguntar aos filhos, poderia vir falar connosco, e foi um ato de coragem da parte dela, mas é um ato por um lado, de emancipação, de coragem, de ficarmos um bocadinho desprendidos do que os outros nos possam achar, porque se é uma coisa saudável, se é uma coisa que nos faz bem, porque ficarmos prisioneiros do que os outros possam pensar sobre isso? Não... Tu falas da fusão entre o surf e as terapias de bem-estar. Como é que o mar ajuda no processo de cura física, emocional ou até espiritual? Tu sentes isso? Sim, sem dúvida. Por exemplo, tu estavas a dizer aqui, e há uns anos atrás fomos fazer uma retrospectiva. Eu lembro quando comecei a fazer surf, o surf dava até na televisão, deves-te lembrar, o Portugal Radical, o Sem Limites, que eram programas que estavam muito enquadrados de esportes radicais. E lembro-me de uma coisa pior ainda, esta é a parte má do surf. Havia um maço de tabaco chamado surf. Isso eu me lembro. Que é horrível. Estás a ver como as coisas são... Felizmente acabou. Sim, realmente imagina utilizar uma coisa tão simbolicamente positiva para uma coisa que não nos faz bem. Queimar os pulmões. Sim, realmente. E a foto era mesmo uma onda. Olha, não me lembro disso. Já tem uns anos. Lembro de outras coisas, lembro de produtos detergentes e outras coisas do género, mas desse do surf não me lembro. Mas para dizer que realmente há 30 anos atrás havia muita ideia de que o surf era um desporto radical, ponto parágrafo. Ou seja, era só para pessoas que gostavam de coisas com adrenalina. E realmente o surf também tem essa vertente. Nós vimos hoje em dia, por exemplo, com a Nazaré, com o fenómeno da Nazaré, que realmente é uma vertente radical. Já lá foste? Sim, já lá fui. Não nas ondas tão grandes, mas sim, já lá fui. Já levámos alunos nossos. Aquilo é assustador. Já levámos alunos nossos. É bom também desmistificar isto, porque realmente, até porque torna a coisa mais preciosa, eu acho. Porque as pessoas dizem, nós vamos à Nazaré, a Nazaré vai estar sempre grande como vimos. Não, claro que não. A Nazaré é um fenómeno que acontece com muita regularidade, atendendo às outras
ondas do mundo, que são Sim. ditas ondas muito grandes. Mas não é uma coisa diária, cara. Mas é uma coisa que não esteja lá todos os dias. Claro. O comum mortal pode surfar lá, já tive em dias sem ondas, já levei miúdos pequeninos a surfarem lá, e já tivemos campeonatos com miúdos nossos, aqui do Algarve lá, e pronto, é uma praia extremamente normal, mas também é um, como é que eu ia dizer, é um monstro que está adormecido, e quando todos os fenómenos, quando todas as variáveis se conjugam, nasce ali qualquer coisa que Assustador, cara. é muito bonito, é muito bonito. Aquilo é enorme, não é? Mas só para voltar atrás, há a parte radical, há sem dúvida uma parte que é, dentro do surf costuma-se chamar que é o soul surfer. O soul surfer, nós também temos muito visto, por exemplo, na escalada. São pessoas que fazem aquilo por amor à natureza, acima de tudo. Não é tanto pelo desporto, não fazem competições. Eles muitas vezes não vão estar onde vão estar fotógrafos, onde poderia haver um retorno publicitário que depois também podia se reverter em patrocínios. Então, nesse caso, não será necessário, não é? Mas repara, mas é sempre bem-vindo, não é? Se tu viver do surf e de repente tens retorno, e esse retorno depois coincide com tu seres pago para poderes viajar e poderes ir atrás das coisas que gostas, é ótimo. O que eu quero dizer é que não é esse o propósito maior desse surfista. Pois, exato. Mas num ponto de vista de porque é que a pessoa faz surf, é muita relação. O soul surfer, como o próprio nome diz, que é um surfista da alma, é esta conexão. Há outra coisa muito gira que se diz, que é uma brincadeira, era uma marca de surf e era um slogan, tu se calhar até te lembras disso, que se chamava Surfing is my religion. Então, Surfing is my religion faz lembrar um bocado do Bob Marley, Love is my religion, mas o Surfing is my religion é um bocado isso. Eu sinto muito isso. Se me dissesse assim, o que é para ti surf? Surf para mim, dentro do meu caminho de desenvolvimento pessoal, é um bocado o meu templo. É o sítio onde eu sinto que estou mais próximo de Deus. E não vou estar aqui a definir o que é Deus para mim, mas é uma coisa muito mais lata do que se possa. Mas é realmente o sítio em que eu me sinto mais próximo, em que parece que eu estou a viver constantemente uma bênção. E estar nesse sítio e tu sentires isso vez após vez, ano após ano, realmente é muito enriquecedor, e depois torna-se até viciante, porque tu queres estar nesse sítio de estares em paz contigo e estares a sentir-te realmente abençoado por estares a viver aquilo. Abrindo um parênteses, e acho que vamos se calhar falar mais disso, que são os nossos utentes aqui dentro do Surf Club. Vamos sim. É exatamente o que eu sinto muitas vezes quando estou com eles. Então deixa-me perguntar-te, na tua experiência, o que é que muda quando uma pessoa com deficiência entra no mar? Que respostas o oceano dá a que a sociedade ainda está a aprender a dar? Se calhar deixa-me dar-te um exemplo. Ainda há pouco tempo fizemos um grupo, de um agrupamento escolar, que geralmente vem com várias valências diferentes, não é? Portanto, podes ter trissomias, como podes ter autismos, como podes ter pessoas cegas, enfim, vem muito misturados, o que torna o nosso trabalho naquele dia um bocadinho mais desafiante, porque, pronto, realmente as coisas fazem-se de maneira diferente consoante as valências que tens à tua frente. E naquele dia foi um menino com autismo severo, e eu geralmente, quando tenho um grupo e vejo que eles estão muito agitados, eu pergunto aos cuidadores quem é que para eles está mais ansioso, que seja logo de ir para a água. Porque a pessoa quem estiver mais ansioso, vamos metê-los logo na água, porque deixá-los cá fora é só um crescente de ansiedade que vai ser mais complexo para toda a gente tomar conta dele. E entanto assim foi, fulano tal, pode ir, agora não me recordo o nome da criança, era um miúdo relativamente novo, deve ter uns 13 anos, mas grande, assim do meu tamanho, 1,70 m e tal, e mais pesado que eu, devia ter para uns 70 quilos. Pronto, e fomos para o mar, dei-lhe a mão, não sei o quê, pronto, como realmente é um autista mais severo, não há muita comunicação, não há feedback. Há um feedback, obviamente, mas não verbal. E lá fui eu, de mão dada com ele para dentro da água, e fomos andando. E ele estava tão entusiasmado que ele foi andando, mas ele já não queria voltar atrás. E eu estava com prancha, uma prancha de um lado, com a mão dada a ele na outra, e entretanto ele não se queria deitar na prancha, mas também não queria parar, só queria entrar pelo mar adentro. E eu, pronto, com jeitinho, fui tentando, porque estou a conhecê-lo, cada um tem a sua personalidade, a sua forma de estar, fui tentando perceber o que é que conseguia fazer com ele, mas vi que na prancha ele não se quer deitar, no mar ele só quer ir pelo mar adentro. Ele é um rapaz forte, e quando eles querem uma coisa, querem mesmo uma coisa, o Grande deve saber isso. E eu pensei, ok, está-se a tornar um bocado esquisito. Então vinham umas ondas, nós subíamos as ondas, eu dominava a prancha, dominava-o a ele. Entretanto, tinha outros colegas na areia que estavam a fazer um trabalho mais prático, porque depois já havia outros praticantes que conseguiam ter um bocadinho mais de seguimento daquilo que nós lhes pedíamos. Mais autónomos, não é? Mais autónomos, davam um bocadinho mais de resposta àquilo que nós pedíamos, às nossas indicações. E entretanto, este moço vai-me começar a dar trabalho, vai-se começar a pôr num sítio perigoso, que depois vai ficar sem pé. E entretanto eu pensei, vou ter que o puxar com mais força, com mais assertividade, não era o que eu queria fazer, porque não quero estar aqui a ser desrespeitoso com ele, mas pronto, realmente isto está a tornar-se um bocadinho perigoso para nós. Fazer alguma coisa. Há que fazer alguma coisa. E entretanto puxava ele nada,
Ok, o que é que eu vou fazer? Então pensei, bem, não é cedo nem é tarde. Fiz-lhe uma manobra que se faz no socorrismo na do Salvador, que é olha, o braço por baixo do corpo, no tórax, e deitá-lo. Yep. Quando não foi o meu espanto, que mal eu o deitei de barriga para cima, no caso, ou seja, virado para o céu, não é? Obviamente, barriga para baixo, ele ia ficar com a cabeça debaixo d'água, ele relaxou completamente. Ou seja, ele estava ali a resistir completamente às minhas indicações de voltar para trás, deitar na prancha, ou de só ficar no sítio que seria para mim o limite, porque acho que aquilo era perder o pé. Quando eu o forço a deitar-se de barriga para cima, a ficar numa posição de boiado, ele relaxou completamente, entregou-se. Isto é uma coisa que eu já fiz tantas vezes e que me esqueci completamente porque assumi que não ia fazer aquilo logo, porque é uma manobra que chama-se, não é uma manobra, mas pronto, faz dentro do Water Therapy, que é o Watsu, que é uma coisa que nós tentamos também fazer com eles em piscina. O Water Therapy é quase, é uma terapia em que se utiliza o relaxamento através da posição de estar a boiar, de tal maneira profunda que eles depois se entregam completamente, e nós geralmente fazemos isto no mar quando já temos alguma confiança com eles. Eu tinha acabado de o conhecer, achei que não era propositado fazer isso, então, mas realmente foi muito mágico ao deitá-lo, perceber que aquilo que estava-se a tornar uma coisa complexa, de repente resolveu-se completamente. Para responder à pergunta, a partir do momento que ele fica entregue ao meio, porque tu tiras os pés do chão, estás a boiar, estás completamente, tu e o oceano transformam-se quase num, o problema ficou resolvido, ou seja, ele entregou-se. Outro exemplo, há um menino que vai também do agrupamento, que lhe chama o Furacão, é um querido, tem 11 anos, por alguma razão chama o Furacão, ainda não conheci bem a parte do furacão dele. Se fosse o Martínez, chamava-lhe espalha-brasas. Espalha-brasas, exatamente, mas é mais ou menos também. E entretanto, este menino, quando chegou à água, primeira coisa, lá está, quem é que é o mais ansioso, quem é que eu devo levar logo para a água, vai, leva já o Furacão, que ele fica muito nervoso, quer logo, ok. E elas, ao fim de um bocado, o Furacão andava ao meu colo, o Furacão, isso, quer dizer, o Furacão está irreconhecível. Ou seja, nós quando colocamos crianças, especialmente estas que têm, ou melhor dizendo, que não têm qualquer tipo de filtros, que são, que sentem o que sentem, e os entregas ao oceano, automaticamente é raro eles não entrarem num relaxamento profundo, ao ponto de adormecerem às vezes no nosso colo. Estamos a falar de miúdos que são hiperativos e de repente, ao fim de uns minutos, estão no nosso colo, praticamente a dormir. Não é um dormir, é um relaxamento. Sim, relaxamento. Isto porquê? Porque o elemento proporciona isso. Repara, nós dentro de uma fase super importante da nossa vida, eu também não sou muito especialista nesta área, se calhar também não posso falar muito disso, mas muitas das coisas que nós sabemos, que hoje em dia podem vir de paralisias cerebrais e tudo mais, têm a ver com o momento quase de nascimento, logo a seguir, com faltas de oxigênio, com tudo mais, não é do parto propriamente dito, mas eu queria ir ainda mais atrás. Estamos a falar de 9 meses de líquido amniótico em que nós estamos a crescer e a desenvolver-nos dentro daquela bolha de água, não é? E depois de repente tu cresces em 70% de água e depois de repente és colocado no oceano. Tudo isto eu acho que é muito devolver-nos ao nosso... É como se fosse uma parte de nós que nós reconhecemos ali no mar, percebes? E por isso é que é tão natural para a grande maioria das pessoas estar no mar e estar bem no mar e sentirem-se confortáveis no mar. É como se houvesse um reconhecimento de isto também é uma parte de mim. Mas isso acontece com a natureza no geral, eu diria, mas eu sou uma natureza, mas eu acho que no mar ainda é mais óbvio. Ricardo, o teu percurso é curioso. Sociólogo, professor de yoga, treinador de surf. Parece o currículo ideal para falar de corpo, mente e comunidade. Não é? Sim. Achas que Portugal já entendeu o potencial do surf inclusivo ou ainda estamos a remar contra a corrente? Aí não só em Portugal, Fernando, eu acho que no mundo em geral, mas isso é também no trabalho de inclusividade e vocês aqui à Apexa sabem disso bem melhor do que eu, portanto estamos a anos-luz daquilo que seria o ideal e o expectável e pronto, mas também faz parte, eu gosto sempre de acreditar que isto faz parte de um processo natural. Se nós olharmos, enquanto sociólogo, se nós olharmos para trás, e tu vens de uma geração com certeza que é assim, há 50 anos atrás, olhámos para o 25 de Abril, olhámos para os direitos que as pessoas tinham, até para os preconceitos que havia com a pessoa contra os direitos que as pessoas não tinham, desculpa. As pessoas não tinham, exatamente. Deixa-me corrigir. Há vergonha que existia de ter um parente que fosse eventualmente uma pessoa com algum tipo de deficiência. E hoje em dia, que ainda existe, obviamente, ainda existe muito preconceito, ainda existe muita vergonha, muitas vezes, mas também são passos que demoram o seu tempo a ser concretizados. Podiam ser acelerados, sem dúvida. Podia haver muito mais vontade política, com certeza. Agora, eu entre olhar para um copo meio cheio e um copo meio vazio, pela minha natureza, ver o copo meio cheio. É claro que o copo muitas vezes está meio vazio, mas é assim, tristeza não paga dívidas e não me faz andar para a frente. Ora bem. Há muito a fazer. Cada ano que passa estamos a ter mais oportunidades, há mais concursos públicos para ajudar as instituições. Eu acho que estamos a andar o caminho certo.
a um ritmo que não seria o ideal, Sim. mas estamos a andar, e eu acho que é isso que nós temos que nos agarrar. Não está parado, que é o que Sem dúvida, importa não para está, já, não não é? está. E o desporto, inclusive, está a evoluir. Há cada vez mais, mesmo o que nós estamos a fazer aqui, que é criar uma reportagem, que é poder dar a oportunidade de comunicarmos para quem está lá fora. Aham. E voltando à ênfase da palavra, comunicar, pôr em comum. Todas as pessoas que forem ouvir este podcast, se calhar vão se rever em muitas das coisas que nós estamos a falar. Sim. E vão pensar, bem, realmente isto faz sentido, as coisas estão a andar para a frente. Há atletas que estão a representar Portugal e que estão a dar, mais de representar um país, eles estão a representar o que é superar um limite que alguém, muitas vezes nós próprios, dissemos que era o limite. E isso é uma coisa que nós, enquanto seres humanos, temos que assumir que o limite está onde nós permitirmos que ele esteja. E isso está provado em milhares de coisas na história, não só no desporto. Quando falamos de inclusão, há sempre quem pergunte, mas isso resulta mesmo? O quê? Inclusão? A inclusão? Claro que resulta, mas acho que o ideal é perguntar a quem realmente recebe, digamos assim, todo este Todo esse trabalho, exato. Eu gostava muito depois também falarmos da parte de reciprocidade, não é? Porque eu acho que é muito importante a Sim. reciprocidade entre quem trabalha com pessoas com deficiência e aquilo que nós recebemos de volta delas. Aham. Porque isso realmente é o mais importante na minha perspectiva enquanto pessoa que trabalha com esta realidade, porque é muito importante que eles saibam que aquilo que eles nos dão é tão ou mais do que aquilo que nós lhes damos a eles. Ora bem, E ora bem. não é, como é que se diz, uma falácia no sentido de dizer, é uma coisa bonita a se dizer, sabes, é um clichê. Não é um clichê. Não é mesmo. Verdade. É claro que para eles muitas vezes pode ser difícil acreditar nisso, mas cabe-nos a nós, que trabalhamos com eles, fazer-lhes ver, Fazê-los acreditar. porque realmente é a verdade. Se não fosse, ok, poderíamos estar aqui a tentar forçar uma situação que não é. Aham. Mas a verdade é que é. E eles enriquecem a vida das pessoas que eles permitem que se cheguem até eles. Verdade. Porque são motivos realmente de muitas vezes superarem situações que são exigentes. E nós muitas vezes na nossa vida acabamos por estar aqui em fatalidades, em vitimismos, com coisas que são muito menores. E vemos pessoas que têm realidades muito desafiantes. Ai, perdi a tampa da caneta, não é? Hã? Ai, perdi a tampa da Exatamente. caneta. E isso dá-nos um fogo para quando nós estamos, hoje o dia não me está a correr muito bem, coitadinho de mim, porque isto e aquilo, quer dizer, Yep. espera aí. Mas eu, por exemplo, estou todas as semanas com pessoas que não veem, com pessoas que nasceram cegas, com pessoas que, ou pior ainda, às vezes, que nasceram a ver e perderam de repente a visão. E nós estarmos, lá está, a perder a tampa da caneta, Yeah. e de repente temos pessoas que todos os dias se desenrascam, apanham meios de transportes públicos, levam os filhos à escola, cozinham, pode até parecer ridículo, mas andam de bicicleta, quer dizer, fazem desportos que não lembram a ninguém, quer dizer, estas pessoas têm que ser colocadas. Tu falaste na Marta Passo e é de ficar passado, não é? É passo e eu fico passado a vê-la. É verdade. Porque é impressionante Não, e mesmo. quanto mais tu estás em contato com estas pessoas e tens a oportunidade de integrar Aham. o que é o dia-a-dia deles, tu começas a ficar, uau, como é que é possível nós muitas vezes não nos superarmos a nós, Aham. aparentemente um grande parênteses, Sim, claro. não tendo limitações graves, e estas pessoas realmente que muitas vezes podiam ter tudo para ficar fechadas em casa, abrem, não é que é o peito às balas, Ora bem. não, é para apanhar um transporte público, aqui vou eu. Eu vou-te dar um exemplo, eu tenho um pai e um filho que vêm todos os fins de semana fazer surf connosco de Tavira, eles demoram 3 horas para cá e 3 horas para lá, e apanham 2 comboios. O filho tem baixa visão, o pai é o cego total neste momento, porque já havia até há uns anos atrás, mas desde os 20 e tal anos, Perdeu a visão. perdeu a visão por completo. Mas apanham transportes e chegam cá. Ora bem. Posso dar outro exemplo, houve uma vez que tinha um voluntário que estava-nos a ajudar com um dos cegos, e pronto, e o dia passou tudo mais, e ao fim do dia, depois de eles terem feito a atividade tudo mais, vira-se o cego para a pessoa que vê e diz assim, olha, por acaso os dois são Rui, Rui, por acaso não conheces fulano tal dali, não sei o quê, conheces a senhora porque ele é meu amigo, olha, eu acho que nós já nos conhecemos, nós estivemos juntos nesta festa tal. Ou seja, a pessoa que era cega foi reconhecer a pessoa que via. Quando a pessoa que via não reconheceu Não reconheceu a pessoa que era cega. Quer dizer, isto são coisas pequenas, mas no nosso dia-a-dia, se isto fosse uma coisa que nós convivêssemos com alguma frequência, nós, comuns, pessoas, Aham. e os nossos filhos e todas as pessoas, que nós pudéssemos interagir mais com este tipo de pessoas, ia nascer uma lefada de ar fresco para nós sentirmos melhor com a vida, ver o copo meio cheio, não o copo meio vazio, com muito mais frequência. E isto é uma coisa que eles nos dão e que é um desperdício uma pessoa ter esta realidade na sua vida e isto não ser posto ao serviço da sociedade. E é aí que é o ponto fulcral da Surfcura. É nós realmente, se calhar ainda estou anos de luz conseguir isso, Aham. é estas pessoas e muitas vezes os seus cuidadores, quando estas pessoas não têm essa consciência, porque uma coisa é estamos a falar de uma pessoa que é cega, outra coisa é uma pessoa que tem paralisia cerebral, uma pessoa
que eventualmente têm um autismo muito severo, portanto não podemos, obviamente, expectar o mesmo grau de consciência, Sim, claro. mas é trazer para a vida desta pessoa a ideia de que, obviamente, isto não é uma coisa agradável, preferíamos que isto não tivesse a acontecer, preferíamos que isto fosse reversível, mas acontecendo, será que isto não aconteceu por uma causa maior? Yep. E se isso for possível, que eu acredito sinceramente que o é, na vida de cada pessoa e de cada cuidador, aquela situação que realmente é constrangedora, é desafiante e é limitadora, ganhava uma razão de ser muito maior, que lhes daria uma alegria para a sua existência, que de outra forma não vai existir. Serão sempre um coitadinho que terão que estar ao serviço do outro, e não é o caso. Eles não gostam de ser coitadinhos e principalmente eles não são coitadinhos. Nós temos é que lhes dar as ferramentas para que eles não só acreditem, mas sintam, porque não é uma questão de acreditar, porque isto não é fé, é sintam, eu posso ser uma causa maior na vida dos outros. E só o sou porque tenho esta limitação. Mas eu supero-a e dou o exemplo e enriqueço a vida das outras pessoas. Agora, para isso, nós temos que estar a dar ferramentas, a criar estratégias para que isso possa ser uma realidade dentro do ser deles. E aí podemos entrar na parte espiritual, claro. Pois, e aí fazes-me dar-te uma informação agora que tem tudo a ver com aquilo que tu acabaste de dizer. Nós temos aqui dentro da Apex um projeto que se chama One Bean, e nesta altura era normal, foi até aos tempos, que eu te oferecesse um cafezinho sírio, umas bolachinhas feitas por eles, uns bolitos feitos por eles. Não o vou fazer aqui porque, como já está efetivamente aberto entre as 9 e as 3 da tarde, o One Bean, que é um projeto da Apex que tenta promover a empregabilidade de pessoas com deficiência. Ora, em vez de te oferecer aqui, vou-te levar lá. Vais conhecer aquela gente, que é para depois de um dia, quando passares por aí com os teus amigos, entrares e... Nunca ouviste falar do One Bean? Já recebi da vossa revista essa informação, então sim, já tinha. Então já tens noção daquilo, tens noção daquilo que vamos ver. Deixa-me só dar-vos os parabéns por isso, porque é assim, no limite, eu acho que uma das coisas que é mais importante é a empregabilidade das pessoas com deficiência. Portanto, realmente vocês estão de parabéns por isso, porque tem uma história muito gira. Há pouco tempo nós candidatámos a um projeto e pronto, e claro, nós colocamos sempre muita ênfase e muito trabalho para sermos bem-sucedidos nisso, porque também termos o nosso budget e podemos fazer as nossas coisas, depende muitas vezes disto. E quando eu fui ver para quem... Pronto, nós não ganhámos, eu só sabia que não ganhámos, e fui ver o projeto vencedor, porque também era só a única coisa que estava disponível. E na real altura, quando eu fui ver o projeto vencedor, eu percebi que o projeto vencedor foi vencedor porque realmente estimulava, eles conseguiam garantir empregabilidade de pessoas com deficiência. Eu disse assim, foi muito bem perdido. E fico muito feliz. Porquê? Porque isto é uma coisa muito difícil de concretizar. Dou os meus parabéns a quem o consegue fazer, e isto é do mais inclusivo que há. Não há mais inclusivo do que uma pessoa realmente estar empregada e ser útil. Seria bom que os empresários percebessem isso e que de facto fizessem o que têm que fazer, mas com o devido acompanhamento, porque isto não é meter uma pessoa num sítio e deixá-la. Claro. A pessoa tem que ser acompanhada. Repara, tu em vez de estás a estimular a pessoa a sentir-se útil, se realmente não está acompanhada... Abandonas. Não, pior, a pessoa pode sentir pior, não é? Exato. Não útil, não capaz. Exato. E mais valia nunca ter tido a oportunidade de trabalho. Portanto, criar a oportunidade de trabalho tem que ser com formação, tem que ser com acompanhamento, tem que haver uma rede de apoio para que, eventualmente, estando no mercado de trabalho, perante pessoas que às vezes podem-lhes faltar a sensibilidade para quem está a atender, tem que haver esse acompanhamento para salvaguardar. Mas, então já vais ver. Daqui a pouco vais ver o que acontece ali no One Bean. Vamos tomar um cafezinho daqueles e vais perceber que aquilo é fantástico. Ricardo, se pensarmos em políticas públicas e apoios à inclusão, onde é que sentes que Portugal ainda está a falhar? O que é que precisávamos de mudar já? Eu acho que uma das coisas que está a falhar, que se calhar podíamos verdadeiramente trabalhar, era a parte dos cuidadores. Cuidadores familiares. Okay? Porque há aqui... A Apex tem um projeto que se fixa exatamente aí. Cuidar dos cuidadores. Pronto. É mesmo muito importante, então aí estamos em verdadeira sintonia e também depois vou gostar de saber mais sobre isso, porque realmente são pessoas que estão constantemente no headline, ou seja, no esforço. São pessoas que, e nós temos que perceber que uma coisa é a realidade da pessoa que tem a deficiência e tem as suas limitações e precisa de ser apoiada, outra coisa são as pessoas que têm uma vida normal com as suas responsabilidades de ser pai, mãe, filho, seja o que for, são empregados, são empreendedores muitas vezes e que ainda têm que ter essa responsabilidade de 24 horas, 7 dias por semana. Essas pessoas muitas vezes têm as capacidades para estar em determinados sítios de decisão, digo eu, política. Não precisa de ser numa Assembleia da República, até seria ótimo se o fosse, mas a nível local, em determinadas comunidades, numa junta de freguesia e tudo mais, onde se pudesse, porque isto é um trabalho muito da comunidade. Outra coisa que o Surf Cura realmente ambiciona é que o projeto seja replicado
noutros sítios. E já Claro. existem projetos parecidos e espero que realmente eles possam ser replicados. Porque nós somos uma gota d'água no oceano. Sim, É muito bonito, ok, fazemos isto, mas nós atingimos, sei lá, 100 pessoas por ano. é muito curto. Quer dizer, nós queremos atingir muito mais e em muitos Claro, sítios. claro. Portanto, que sejamos um exemplo, tal como outros são um exemplo para nós, para que nós possamos fazer isto em mais pessoas e que crie-se um efeito de bola de neve em que isto atinja mais pessoas. Portanto, se realmente os cuidadores tiverem uma voz ativa num meio de decisão político, que eu acho que podia começar pelas comunidades, por exemplo, por uma junta de freguesia, em que realmente pode haver depois com as instituições, como a Apexa, que estão muito inseridas na comunidade, que possa haver mais e mais trabalho. Porque a ideia, eu acho que acima de tudo, é trazer as pessoas com deficiência a conviverem com as pessoas que não têm essa deficiência, não é? Mas isto toca em tudo, por exemplo, na geriatria. É exatamente a mesma coisa que nós queremos, é que as pessoas mais velhas tenham a oportunidade de estar com as mais novas e vice-versa. Porque a aprendizagem, a reciprocidade que existe entre as duas estarem colocadas no mesmo sítio a fazer dinâmicas, é simplesmente enriquecedora para todas. Portanto, nós temos que colocar todas estas pessoas em contacto umas com as outras e nem é preciso inventar muito, porque nós somos seres humanos e naturalmente as coisas vão acontecer. Portanto, seja uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova, uma pessoa com deficiente com uma pessoa sem deficiência, todos juntos, em contextos diferentes, promovendo às vezes, sei lá, datas que são celebrativas, não é? Uma Páscoa, um Carnaval, um Natal, coisas que nós já fazemos e que já se faz nas escolas, Sim. nos currículos, normalmente. É sempre uma mais-valia, portanto, eu acho que agarrando nos cuidadores e dando-lhes a oportunidade de decidir, porque eles têm na prática a experiência, se calhar não sei se é o teu caso, eu tenho algumas experiências na família, mas não é-me tão direto, né? Tenho uma sobrinha que tem autismo, Não, felizmente não tenho. tenho uma prima, pronto, que é amputada, mas realmente, no geral, não, quer dizer, não tenho a vivência 24 horas, 7 dias por semana. Sim. Mas há pessoas que o têm, essas pessoas mais do que ninguém sabem-nos dizer o que é que faz falta, o que é urgente, o que é prioritário. Nós podemos estar de fora e realmente também vemos com um certo distanciamento emocional, portanto também é importante nós o fazermos, mas eu acho que é dar voz a quem tem consciência e experiência prática do que é que poderia ser mais urgente e mais prioritário. Eu começava por aí. Portanto, criar grupos de cuidadores, não sei se é esse o trabalho que o Capexa está a tentar fazer, mas dar-lhes voz na comunidade junto do poder político local para poder fazer mais. E dar-lhes também algumas folgas, Exatamente. que é uma coisa importante. Ainda há bem pouco tempo tivemos aqui um projeto que se chama Respiro. Um projeto não, o Respiro está dentro de um projeto que é o It Care, em que 8 utentes passaram 2 dias no hotel e os papás ficaram livres. Ok. O que é uma coisa fantástica. Fantástico, é uma fada de ar fresco. Para os dois. Sem dúvida. Para os dois. Não é? A emancipação dos filhos e é o tempo para os pais recarregarem baterias. É um dos projetos da Apexa que já está a correr. Uma das coisas que nós na Surfcura queremos fazer está estipulado já para 2026, é tentarmos, por um lado, ter não só os surfistas com deficiência a fazer surf, mas também os seus cuidadores a terem, primeiro, um momento em que estão só com cuidadores a fazer surf, e que também é um momento de partilha, e que depois vão conectar com meditação ou com yoga. Portanto, é um momento em que eles estão juntos, e o que é que eles têm em comum? Todos eles são cuidadores de uma pessoa com deficiência. E depois vão fazer surf, mas depois também no fim do projeto haver um momento em que eles, com o seu cuidado, com a pessoa com que está ao seu cuidado, vão surfar juntos, ou seja, 2 professores, o cuidador e a pessoa que está ao seu cuidado. E isto é um projeto para 2026. Realmente é isso que tu estás a dizer, Fernando, é dar a oportunidade às pessoas primeiro para respirar e sentirem-se compreendidos porque estão no meio com outras pessoas que têm a mesma realidade, depois ter o seu espaço para estarem sozinhas também a fazer surf, e depois terem uma comunhão com o seu próprio, a pessoa que está ao seu cuidado tem, na realidade, experiência com o surf. Ouvir-te falar é assim muito curioso. Parece um intermediário entre as pessoas e a natureza. Isso é poético, caramba. Ok, obrigado. Altamente lisonjeador. Obrigado, aceito. Não, é poético e é poderoso. Aceito. Não é? Portanto, é uma ideia poderosa. Que apoios fariam diferença para que isto aumentasse, para que o impacto fosse ainda maior? Olha, nós agora recebemos um prémio há 2 semanas atrás do Instituto de Reabilitação Nacional e do IPJ, que é do prémio de desporto mais acessível. E uma das coisas que nós... O surf, o desporto mais acessível? Boa. O prémio é o desporto mais acessível e foram vários projetos a candidatura. Bateu a surf. E nós recebemos uma menção honrosa num deles. Ora bem. E pronto, mas isto para dizer o quê? Que um dos prémios, tivemos um prémio que foi a Decathlon que nos ofereceu um prémio em valor para material, e depois houve outro que é uma empresa de formação que se chama Pista Mágica, e que eles fazem formação em voluntariado. Isto para dizer o quê? Que realmente estou muito curioso, porque é uma das coisas que eu sinto que tenho mais lacuna dentro do projeto. Lá temos muitas pessoas que são voluntariadas e que vêm e que nos ajudam,
sinto que falta apoio profissional para nós conseguirmos interagir mais, ok? Falta tempo às vezes para conseguir abraçar mais. Pé que você vai lá. Sim, vai ao projeto Surf Cura. Sim. Sem dúvida. Sim. Eu estou a dizer, quando o projeto tem várias aulas marcadas e muitas vezes, além dos professores de surf, precisamos de pessoas para ajudar com várias pequenas tarefas. Aham. E há voluntários que muitas vezes nem estão confortáveis com o oceano e não precisam de ir à água. Portanto, simplesmente estão cá fora, por exemplo, a acompanhar a pessoa que está a guardar a vez, por exemplo, com os chegos que nós fazemos todos os fins de semana. Aham. É muito útil eles estarem cá fora, primeiro porque eles estão a socializar, não é? Estão a conversar, estão a saber um bocadinho sobre a vida deles e eles são super curiosos para também estar a conhecer as outras pessoas. É uma forma da pessoa não estar sozinha na areia à espera da sua vez, enquanto nós, a Presidente da Água, a fazer o nosso trabalho. Às vezes acompanhá-los, ou seja, guiá-los desde a escola até ao mar e do mar até à escola, ou até aos balneários onde eles trocam e tomam banho. Tudo isto são situações que o voluntário pode ajudar a tirar fotografias ou a filmar para nós criarmos alguns conteúdos. Portanto, o voluntário é útil em várias formas, não só dentro da água, porque isso também requer algum know-how dentro de algumas coisas, embora a um determinado nível, qualquer pessoa que esteja confortável na água pode simplesmente fazer a vigilância do acompanhamento do trajeto do surfista. Mas pronto, mas isto para dizer que dentro do Surf Cura é uma coisa que eu admito que é uma lacuna, é nós poderemos ir buscar mais pessoas, formá-las ainda melhor, mantê-las mais motivadas e de forma mais regular, mas para isso eu também reconheço que tenho que receber mais formação nesse sentido para poder fazer mais. E fui buscar este prémio porque realmente foi curioso que uma das coisas que nós vamos receber foi formação desta empresa que eu falei, porque eles fazem exatamente isso, ou seja, ensinam-nos a estar a trabalhar, porque é dentro da área da ação social uma das coisas mais importantes, como vocês sabem, são as pessoas que se voluntariam para ajudar. Sim. Porque nós estamos sempre com budgets muito pequeninos, portanto são pequenos grandes milagres que se fazem todos os dias, e termos pessoas de fora que estão a dar a sua boa vontade e o seu tempo para nos ajudar, é realmente bom fazer isto de uma forma ainda mais estruturada, ainda mais sábia, de forma a que possa-se tirar o máximo rendimento deste potencial. Portanto, é uma coisa que nós ainda temos de desenvolver. Ricardo, bora lá, bote lá olhar para o futuro. Ok. Como é que tu imaginas o Surf Cura daqui a 10 anos? Olha, há uma... Já com algumas dessas lacunas preenchidas que tens vindo aí a falar, Sim. provavelmente. O Surf Cura, quando começou, havia uma ideia inicial, mas tudo isto é muito orgânico e, portanto, Claro. por aí sinto-me à vontade, porque estas coisas também Força. podemos ter um plano fixo, porque a vida não é fixa, não é? Nós vamos evoluindo à medida que as coisas vão acontecendo e também temos de ter a humildade para perceber que se a vida nos está a levar para ali, eu gosto muito de uma frase que o professor Agostinho da Silva dizia, não tenhas planos para a vida para não estragar os planos que a vida tem para ti. Que a vida tem para ti, E exato. realmente isso é uma coisa muito bonita. Às vezes é difícil de encontrar o equilíbrio, porque nós também temos que ter um objetivo e também temos que ter um foco e lutar por ele e ser resilientes, porque se à primeira ou à segunda deixarmos cair a toalha, também não é por aí, também tem que haver essa resiliência, mas também tem que haver humildade para às vezes perceber, se tentaste 1, 2 e 3 vezes e não foi por ali, se calhar a vida tem neste momento outros planos para ti e ser humilde em recebê-los. Mas isto para dizer o quê? O Surf Cura é um projeto que se distingue dos outros projetos de surf adaptado ou de terapia de surf, porque encaixa a parte das terapias alternativas. O que são as terapias alternativas? Ou quase filosofias de estar na vida. É o yoga, é o tai chi, é a meditação, é a biodança, é o watsu, que é o water therapy. São as viagens sonoras. Tudo isto são coisas que nós já fizemos, mas fizemos muito pontualmente. Viagens sonoras às Viagens sonoras. Muito bom. Pronto. Tudo que seja, tu estás a trabalhar num nível, e se calhar hoje não tínhamos tempo para abordar tudo isso, mas tudo que nós estejamos a abordar um nível, que o nosso cérebro entre numas ondas, não é? Isto está estudado, não é? Que realmente te levam a um relaxamento e que te levam a uma descontração. Eu gosto muito da palavra descomplicar, porque é uma coisa que os cegos me ensinaram, é que eles descomplicam. Pois. E nós, por outro lado, por termos, se calhar, os sentidos todos muito vivinhos, Complicamos isto tudo. nós complicamos isto tudo. Mas eles simplesmente descomplicam. Não, Mas para estar a dizer que realmente nós temos essa capacidade de ir mais profundo e eu acho que se nós estivermos nesse sítio de conseguir levar as pessoas, por exemplo, nas viagens sonoras, de forma natural a esse sítio, e nós já fizemos isso e acontece, as coisas acontecem sozinho. Tal como eu te disse que o autista profundo entra na água, se entrega, relaxa completamente. E nós estamos a falar, inclusive, não é relaxa, porque nós temos que perceber que um autista profundo, ele não está a forçar nada, ele está simplesmente a ser. É um instinto puro. Eu gosto, agarro, não gosto, afasto, não gosto, grito. Bem, sabes isso tão bem como não há ninguém mais autêntico, não é? não há ninguém mais autêntico, não há filtros, é o que é, sentes a 100%. E quando tu te entregas no mar e relaxas completamente, muscularmente, tudo mais, o corpo todo recebe uma informação a dizer, eu confio.
essa sensação que eu te disse, que aconteceu na água, com o exemplo que eu te dei, que acontece sempre, quanto mais for, lá está, quanto menos filtros houver, ainda mais óbvio é essa entrega. Na viagem sonora acontece exatamente a mesma coisa, Fernando. Tu entras em ondas, que os instrumentos obviamente já são propícios a isso, em ondas mentais que te levam àquilo que se sabe que acontece quando tu fazes meditação, quando tu fazes outro tipo de práticas. E então realmente isso são coisas que nós gostaríamos de colocar ainda mais. No início do projeto Surf Cure, a ideia era intercalar uma aula de surf com uma terapia. Porquê é que isso não está a acontecer? Porque nós não temos o espaço físico. Até não temos os espaços físicos. Por exemplo, o Watsu, que é uma das terapias mais fortes e seria, se calhar, a segunda coisa que eu mais gostaria de fazer além de surf, porque é mesmo qualquer coisa de outro mundo. E se tiverem a oportunidade, quem nos está a ouvir, de pesquisar sobre o Watsu ou mesmo no rebirthing na água, vejam terapias aquáticas, Watsu. Nós precisamos de uma piscina. A piscina já teria que estar aquecida a 35 graus, que é uma coisa muito difícil, porque as piscinas que nós temos aqui, que às vezes até nos ajudam e facilitam nós estarmos lá, estão a 31 graus, que já não te leva ao sítio. Portanto, os 35 graus aqui não é um número lançado ao acaso, tem a ver com a nossa temperatura do corpo, e estares naquele sítio em que tu estás realmente em paz. Estás contigo. Não há distinção entre tu e o meio. Sim. Agora imagina, estás num sítio em que a água já faz o efeito que faz, à temperatura, que é a tua temperatura, há uma fusão entre a pessoa e o meio aquático, neste caso. Na viagem sonora acontece a mesma coisa com as ondas mentais, porque o som leva-te a isso. Tudo isto, olhar para o futuro, voltando à tua pergunta, eu gostaria de realmente, esta ideia inicial, que seria ter muito mais presente, já não precisa de ser tão intercalada, porque por outro lado, o surf também superou as minhas expectativas em termos de surf adaptado, que eu achei que só conseguiria chegar lá com a terapia, a terapia pura fora do mar, portanto, no caso aqui mais com o yoga, com a meditação, mas conseguimos chegar lá muito através do surf. Portanto, olhando para o futuro, mais terapias intercalado com o surf. Se o mar pudesse falar, o que é que tu achas que ele diria sobre nós, os humanos? Andamos a fazer tanto mal ao rapaz? Não, por acaso, quando tu disseste isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: venham até a mim, porque não foi mesmo exatamente, venham até a mim porque são bem-vindos. Acho que o mar, a natureza tem isso, repara, a natureza, por mais ingrato que nós sejamos com a natureza, desde cortar árvores, pegar fogo, propósito às coisas, sabe-se lá porque fazer 30 por uma linha, não é? Jogar lixo no chão. A natureza está lá sempre a reinventar-se, a crescer com a mesma força. Mas tu não crees que o mar está numa onda de revolta neste momento? O mar em si. Sim. Olha, voltando atrás, repara, se para mim, na minha crença, o mar fosse de alguma forma esta presença maior, divina, não é, que é Deus, Deus não critica, Deus não julga, Deus não te castiga. Ele está lá sempre presente para ti, para te receber de braços abertos. O mar, na minha perspectiva, faz exatamente isso. Está sempre disponível para nós. Tu olhas para o mar e o mar tem o quê? Provavelmente neste momento tem mais plástico do que peixe. Tem mais porcaria do que... Enfim, é esse mar que eu me refiro. Esse mar está ferido. E quando está ferido, ataca. Dizem... Ataca, não estás a falar no as alterações climáticas. Exatamente. Sim, claro. Entramos aí por outro campo, sem dúvida. Sim. E tu sentes isso? Sim, sentimos diferenças, se me disseres assim. O tempo todo que tu conheces o mar, caramba, o mar tem-se modificado de ano para ano, não é? Não só pela erosão costeira, por exemplo, ao fenómeno que a nós no surf se nota muito, que é a direção de onde as ondas vêm. Isto tem a ver com o reposicionamento dos anticiclones, que geralmente, há vários anticiclones, nós sabemos, há aqui uns que são muito característicos, um que anda sempre ali à volta dos Açores. Eu não sei se os termos técnicos são exatamente esses. E o outro é lá mais para cima, ali entre a Islândia e o Reino Unido, e eles é que ditavam mais ou menos o nosso tempo. Portanto, o tempo que nós conhecemos dentro destas 4 estações andavam muito porque estes dois andavam sempre por ali. Mais para aqui, mais para ali, mais para a frente, mais para trás, mas fazia com que nós tivéssemos este tempo que conhecemos, ou que dávamos como típico. Nos últimos anos, esse tempo tem mudado, faz com que nós realmente tenhamos tido episódios diferentes de tempo, não é? Como estas coisas assim, às vezes mais brutas, de chuva intensa, ou de calor extremo, ou de frio extremo, mas no surf o que se nota é que a direção das ondas vem de outro sítio, o que faz com que a qualidade das ondas seja diferente, a frequência das ondas também seja diferente, umas coisas para melhor, outras coisas para pior. Mais uma vez, se calhar vou ser um bocado ingênuo, mas isto tudo também eu acho que é muito orgânico, e não vou querer ser ingênuo ao ponto de dizer, e é uma das coisas que realmente me toca muito, é a parte ambiental, é uma coisa que a mim me dá muita revolta, eu diria que a palavra certa é... Ora, chegámos ao sítio, não é? Mas ao mesmo tempo, eu tenho que ter fé, se calhar estou-me a iludir, de que estes fenómenos são todos necessários para que o homem também caia às vezes na real. Ou seja, às vezes é preciso as coisas correrem mal para que as pessoas ponham a mão na consciência e digam assim, temos de fazer diferente. Pois é o que eu digo. Claro que para mim e para ti, se calhar nós já vimos isso há 20 anos ou há algum tempo atrás,
e para outras pessoas nós podemos estar a olhar para o mar completamente cheio de plástico e dizer assim, isto não dá aguenta. Que é o que eu acho que se passa, não é? Que é o horror, mas enfim. Mas isso acho que tem tudo a ver com a falta de consciência, porque acho que só uma pessoa que manda lixo para o chão, ou uma pessoa que realmente não vê o óbvio, Aham. é porque realmente não tem consciência do que é aquilo. E isso é falta de educação. E a educação tem que vir de casa, tem que vir da Uma escola, escolinha. tem que vir dos mídias. Voltamos àquilo que eu digo sempre. Isto tem que começar na instrução primária. E tem Não sido acha? feito algumas coisas nesse sentido, mas depois há outros fenómenos que são muito macro, que são muito grandes, ok, se calhar vou ser ingênuo outra vez, mas, por exemplo, o crescimento da população a nível mundial, a velocidade que a população está a crescer, e isto obviamente também fez com que realmente a poluição crescesse de uma forma catastrófica, Aham. não acompanha a quantidade de pessoas que também já estão num mindset diferente, que já têm maneiras de estar diferente. Porque também há projetos muito bonitos de pessoas que vivem em comunidade, que trabalham com permacultura, que trabalham a recuperar e a trabalhar com resíduos. Por exemplo, não é o projeto que me traz aqui hoje, mas eu trabalho noutro projeto há 20 e tal anos, que é a Future Eco Surf School, que é um projeto ecológico dentro do surf, em que há uma certificação ambiental. Nós pertencemos a 1% do Aham. planeta, pertencemos à B Corp, que Ok. é uma certificação mais social, e tudo isto é uma característica que nós levamos muito a sério, porque realmente para nós como é que se diz, é um compromisso de dar de volta ao mar tudo o que o mar nos deu. Hum. Eu, para mim, pronto, isto é um trabalho que eu faço à parte, eram muitos anos ligado ao mar em que com o meu incoming, que as minhas receitas, que a minha forma de estar na vida vinha do surf. E já não conseguia estar no surf só a produzir mais aulas de surf, Aham. que já é muito bonito, porque estás a trabalhar com pessoas e estás a trazer-lhes uma coisa muito bonita, mas já não era o suficiente, já tinha que haver mais qualquer coisa. E o mais qualquer coisa aqui realmente era dar de volta. E o dar de volta era 1% para o planeta, quer dizer que tudo o que seja receitas, mesmo que não haja lucros nesse ano, Aham. 1% reverte-se para uma instituição, e nós há mais de 5 anos que já pertencemos a 1% para o planeta e que já damos de volta 1% das nossas receitas a instituições não governamentais em várias partes do mundo que só trabalham com a parte ambiental. Mas tudo isto para dizer o quê? Tem que haver este dar de volta. Há muitas escolas de surf, há muitos surfistas. Porquê surfistas eu estou a trazer aqui? Porque são pessoas que estão ligadas à natureza. Tens que ser uma pessoa muito desligada, mas também o há, infelizmente. Mas tens que ser uma pessoa muito desligada para estar com frequência dentro do mar e não te pesar na tua consciência o mar estar no ponto em que tu estás a dizer que está. Aham. Portanto, a grande maioria das pessoas que faz surf de paixão vai olhar à sua volta e vai dizer assim, eu tenho que ter uma atitude diferente, independentemente dos outros terem não, isso é problema deles, eu vou ter uma atitude diferente. E a grande maioria dos surfistas são pessoas que têm consciência ambiental, têm um awareness, têm um despertar ambiental e fazem qualquer coisa. Às vezes pode ser simplesmente não contribuir para. Sim. É claro que há outros que fazem muito mais. Mas no geral eu acho que há pessoas que já o estão a fazer, como falámos há bocado, se calhar anda uma gota d'água no Sim. oceano, Eu creio mas que também temos que olhar que para essas sim. pessoas e há muitos trabalhos bonitos. Convido também para quem está aqui a ouvir para verem o site do 1% para o planeta, que foi Sim. criado por um indivíduo de uma marca que eu não sei se tu conheces, que se chama a Patagónia. sei. Pronto, a Patagónia. Posso dizer que ele recentemente declarou que todas as receitas que a Patagónia tem, todas, sem exceção, e é uma marca que é super lucrativa, Sim. vão a favor de instituições ambientais todos os anos. Ora. Portanto, estamos a falar de um verdadeiro filantropo, pronto, que é uma pessoa que está a um nível de quase de um prémio Nobel da Paz a nível Pois. ambiental, eu diria, e que criou esta entidade que se chama 1% para o planeta, em que convida todas as empresas do mundo a terem consciência ambiental, porque nós não queremos mudar o paradigma. Houve agora uma coisa chamada COP30, lembras-te? Sim, sim, claro. Parece-me que os principais não apareceram. Mas às vezes tem que Não ser é? ao contrário, às vezes tem que ser assim. Às Sim, vezes tem que ser assim, tem de ser, por exemplo, talvez o esforço de fazer alguma coisa. sim, A ausência, repara, não é? imagina, se todas as pessoas tiverem o seu pequeno negócio, pode ser uma pastelaria, uma padaria, uma lavandaria, Aham. são só 2 ou 3 ou 4 funcionários, e que a pessoa faça, ok, eu vou fazer lucros, porque eu sou uma empresa, tenho que ter lucros, ninguém vai ter uma empresa para ter prejuízo, Ora bem. primeiro porque não vai conseguir sustentar-se, e depois porque não é esse o propósito é ter lucros para conseguir Aham, sobreviver e ter uma qualidade de vida com isso. Agora, eu vou fazer isto não a qualquer custo, eu vou ter consciência ética e ambiental para que, seja lucrativo, que é o objetivo de qualquer empresa, 2, respeito o meio ambiente, 3, que se calhar podia ser o 2, respeito os seres humanos que estão à minha volta, Aham. sejam as pessoas que trabalham diretamente comigo, sejam os meus clientes e a comunidade onde eu estou inserido. Se tudo isso for salvaguardado, nós temos uma sociedade baseada na economia tal e qual como temos agora, Aham. o paradigma não muda, o que muda é a forma como nós fazemos, é ser lucrativos, mas não a qualquer custo. O que está aqui posto em causa é ser lucrativo ao ponto de ter que escravizar pessoas no outro lado do mundo, Yeah. crianças, grávidas e Yeah. tudo mais. Não é isso que está em causa. O que está em causa é fazer lucros à mesma,
mas respeitando os direitos humanos de quem trabalha connosco, respeitar o ambiente e tudo isso é possível fazer. Portanto, não é preciso mudar assim tanto. São pequenas coisas, somos menos lucrativos, sim, mas não deixamos de ser lucrativos. Agora, a médio e longo prazo, não estamos a hipotecar o mundo, não estamos a hipotecar a natureza, portanto é uma questão de inteligência, mas inteligência e consciência dá de mão dada e hoje a gente não sabe qual é que tem que vir primeiro. Mas às vezes perdem-se. Há caminhos muito complicados. Olha, se pudesse levar uma figura pública portuguesa a experimentar uma aula do surf cura, qual seria e porquê? Uma figura pública? Aham. Uma aula de surf adaptado? Quem seria e porquê? Como é que justificavas essa escolha? Bem, agora penso aqui em várias coisas. Uma é assim, há pessoas que eu gostava de levar porque acho que realmente para a própria pessoa era podia ser uma coisa muito interessante. Ou então levar uma pessoa que pudesse expandir a Se coisa. uma pessoa pudesse expandir, tinha que ir buscar alguém que fosse famoso e que tivesse um impacto nas redes sociais enorme. Tínhamos que ir buscar o Cristiano Ronaldo, mas eu acho que teria que ser para aí. Mas não, a primeira pessoa que me vai à cabeça, e eu gosto muito de ir buscar estas primeiras coisas, porque as primeiras coisas são quando nós não estamos a pensar. Não é? Porque nós quando começamos a pensar muito, já nós não estamos a escolher aquilo que vem de dentro, nós estamos a escolher a divagar. a cabeça. O que vale, muitas vezes também, por isso é que a gente tem uma cabeça, é usá-la. Mas a que vem, muitas vezes, a primeira é mais instintiva, também é mais intuitiva, é que nos traz respostas mais acertadas. Eu diria o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, simplesmente que acho que é uma pessoa mesmo muito interessante, é uma pessoa que também acho que tem uma grande sensibilidade com as causas sociais, e isso já se viu em situações como foi, por exemplo, os fogos em Pedrógão. Eu vejo o Marcelo sempre, tipo Luís de Camões, o Marcelo a nadar com a máquina fotográfica no ar. O Camões era os Lusíadas, não é? Sim. Mas faz muito sentido. Estás a ser interessante. E depois é uma pessoa extremamente inteligente, quer dizer, acho que nós já nos esquecemos o inteligente que ele é, porque entretanto ele agora está num papel diferente há 8 anos esta parte por aí, mas quando ele era apresentador comentador, exatamente, essa é a palavra certa, na televisão, nós realmente vimos, quer dizer, ele é tão multifacetado, ele consegue tocar em tanta coisa de forma tão analítica. O homem conseguia ler 50 livros em 10 minutos. É uma coisa impressionante. Mas depois consegue aliar essa capacidade intelectual a uma sensibilidade. E lá está, uma pessoa que vai todos os dias dar um mergulho no mar, coisa que nem eu consigo fazer. Não vais todos os dias ao mar? Não vou todos os dias ao mar, não. Isto no inverno custa, não? Tu aqui cheio de frio, imagina. Nos últimos dias não teria conseguido mesmo. Mas não, só alguém que já tem esta conexão ao mar, já merece todo o meu respeito. E se eu lhe quero mas isso ele tem. E se eu lhe quero passar a preciosidade que é para mim o trabalho do surf cura e o trabalho do surf adaptado, eu também convém que esteja a falar com uma pessoa que tenha ressonância com aquilo que eu lhe vou dizer, que consiga falar aquilo, que falemos a mesma língua. E com certeza que independentemente, com certeza que ele já fez surf, isso deve ser quase garantido. Sim. Primeiro pelo sítio onde vive e depois pela maneira como ele está na vida, de certeza que já o fez. Mas uma pessoa que tem essa perspectiva de saber, eu todos os dias vou dar um mergulho no mar, isto é muito bom para mim, ter uma conexão espiritual com a natureza, que é aquilo exatamente que ressoa comigo. Portanto, essa era a pessoa que eu tinha muito gozo pessoal, se cá estou a ser egoísta, de ter a fazer essa aula. Mais do que se calhar ter uma pessoa que se calhar eu não tenho tanta ressonância, que é o Cristiano Ronaldo, mas que me ia dar um grande impacto nas redes sociais. Agora, que se cá quem segue o Cristiano Ronaldo não tem tanto interesse pelo aquilo que me interessa passar, que é o surf cura. É uma pena, porque seriam milhões de pessoas, mas pronto. Olha, vamos acabar, mas quero-te fazer assim um desafio. Há mais cura numa onda perfeita ou num bom abraço? Um bom abraço. Contra mim vou falar. Olha, Ricardo, foi um prazer conversar contigo. Uma conversa com sal e com alma. Aqui não faltou nada, não é? O surf cura mostra-nos que a inclusão pode ser simples, mas basta deixar o mar fazer a sua parte e nós não o atrapalharmos. É essa a ideia, não é? Resumiste perfeito. Ricardo, muito obrigado. Obrigado eu, Fernando, e à Apexa pela vossa iniciativa, por todos estes projetos, e não me esqueci do cafezinho. Não, e agora vamos ao One Bin. Antes de irmos ao One Bin, eu tenho que fechar a coisa e a dizer que a todos os que nos ouvem, lembrem-se que a inclusão é isto também, é permitir que cada pessoa descubra o seu lugar, mesmo que seja numa prancha no meio do mar. Já agora, só um parênteses, poder aproveitar a oportunidade, todos aqueles que nos estejam a ouvir e queiram participar ou conheçam alguém que tenha afinidade com a natureza ou que simplesmente gostasse de estar envolvido com este trabalho, por favor contactem a Surf Cura, vai à internet, vão rapidamente encontrar-nos para ser voluntários. Como eu disse antes, pode ser no mar, pode ser fora, toda a ajuda é preciosa, não precisa de ser uma coisa com regularidade, se for melhor ainda, portanto disponham dos nossos canais para entrar em contacto connosco e nos ajudarem. Fica dito. Obrigado. Até à próxima com mais Ondas de Impacto e agora vamos ao café no One Bin. Bora lá. Até já. Um abraço.
Neste episódio destacamos alguns pensamentos. Às vezes falas com o médico diz, olha, você devia ir até uma praia onde esteja exposto ao iodo que naturalmente saem das rochas. Não é por acaso que as pessoas, quando têm disponibilidade ao fim de semana, saem em família e vão fazer uma caminhada junto ao mar. Tudo isto é muito inato. As pessoas não pensam, eu vou junto ao mar porque vou receber o iodo, porque vou receber... Não, eu vou ali porque ali eu sinto-me bem. E a vida tem que ser assim, tem que ser descomplicada. E se nós realmente estivermos conectados, se nós estivermos em sintonia connosco, nós vamos intuitivamente fazer aquilo que nos faz bem. Há um menino que vai também do agrupamento, que lhe chama o Furacão, é um querido, tem 11 anos, por alguma razão chama o Furacão, ainda não conheci bem a parte do furacão dele. Se fosse o Martínez, chamava-lhe Espalha-Brasas. Espalha-Brasas, exatamente, mas é mais ou menos também. E entretanto, este menino, quando chegou à água, primeira coisa, lá está, quem é que é o mais ansioso, quem é que eu devo levar logo para a água, leva já o Furacão, que ele fica muito nervoso, quer logo, ok. E elas, ao fim de um bocado, o Furacão andava ao meu colo, o Furacão, isso, quer dizer, o Furacão está irreconhecível. Ou seja, nós quando colocamos crianças, especialmente estas que têm, ou melhor dizendo, que não têm qualquer tipo de filtros, que são, que sentem o que sentem, e os entregas ao oceano, automaticamente é raro eles não entrarem num relaxamento profundo. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.